Oi pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam com a saúde muito bem resguardada nesse período tão complicado que é a pandemia do coronavírus. Hoje a gente vai dar uma observada num vídeo que ele vai falar sobre a minha trajetória profissional. Por que eu vou falar sobre isso? Essa conversa que eu vou ter com vocês é uma conversa que eu sempre insiro no início das aulas de todas as minhas aulas de graduação e pós-graduação. E muitos alunos depois me procuram e falam que realmente é uma história muito interessante e estimulante, porque muitos se identificam com tudo que eu passei e veem na minha história uma esperança de dar continuidade aos estudos. Então, eu espero que vocês gostem bastante do que vocês vão ouvir e espero que vocês saibam que a gente nunca deve desistir em busca dos nossos sonhos, em busca de uma vida melhor, principalmente quando a gente vem de família humilde. Aproveitem! Então, pessoal, eu achei por bem dividir as fases da minha vida pedagógica, a minha vida de estudo, em três. Essas fases vão dos 18 aos 25 anos, dos 25 aos 32 anos e dos 32 anos aos 44, que é a idade que eu estou agora. Por que eu resolvi fazer essa divisão? Em cada fase dessa representa graduação, mestrado e o andar até chegar ao doutorado e todas as suas características. Eu queria já adiantar o seguinte, que eu não vim de família com bens, né? Nossa casa, a minha mãe ela tinha oito filhos, o meu pai morreu muito cedo, não deixou nenhum tipo de bem, nada de herança, nem casa, nada. Então, minha mãe era professora do estado e ela tinha que dar conta desses oito filhos. Nossa casa era ao lado do Mercado Central, era uma região perto de ruas de prostituição, mas eu tive uma boa infância, uma infância onde a gente podia se divertir, podia correr, podia brincar, coisa que hoje em dia nossos filhos eles têm dificuldade de ter, né? E, na verdade, dentre todos os meus irmãos, os únicos que se formaram fui eu e uma irmã minha que já é falecida. E vamos ver o que aconteceu nesse tempo aí mais importante, que foram na verdade esses 3 períodos aí que eu falei pra vocês. Então, essa parte, ela se define dos 18 aos meus 25 anos. Nesse tempo, eu saí do ensino médio e eu tinha muita afinidade com as áreas de exatas e decidi fazer ciência da computação. Na Universidade Federal, aqui naquele tempo a gente só tinha a Universidade Federal e a gente só tinha uma universidade particular, que era uma universidade muito forte, muito boa, mas muito cara. Então, como não tinha condição de cursar a particular, eu tentei, né, fazer a federal e passei para a ciência da computação. Nesse tempo de ciência da computação, logo no primeiro para o segundo semestre, eu consegui um estágio no Tribunal de Justiça, no CPD, que é o Centro de Ciência e Computação. Eu já tinha um curso de datilografia, então eu sabia datilografar em máquina, né, de datilografia sem olhar o teclado, então eu fazia isso tudo de forma bem rápida e lá eu aprendi muitas coisas. Por conta da minha boa desenvoltura, sempre trabalhando com muita boa vontade, o meu chefe do CPD, após 1 ano e pouco de estágio, ele ficou sabendo que um laboratório, né, que era de um médico amigo dele, estava precisando de uma pessoa para poder montar uma rede de computadores. Só que naquele tempo, o computador era uma coisa muito rara. Aqui no meu estado, a gente só conseguia ter computador se mandasse buscar de São Paulo, e era caríssimo, eu moro no Nordeste. Então, esse médico, ele mandou buscar 3 máquinas vindas de São Paulo e eu fui treinada lá no CPD para poder fazer todo o cabeamento, toda a fiação e fui ajudar esse médico, que se chama Dr. Nestor Piva, era um médico patologista muito influente, muito requisitado no Brasil inteiro, inclusive internacionalmente. Imediatamente, quando eu fui trabalhar,
lá em Doutor Nestor Piva para fazer esse serviço. Eu me desvinculei do estágio e fiquei trabalhando lá, orientando as equipes e dando conta de toda a parte administrativa da empresa, né? Então, eu trabalhava com compras, eu trabalhava com digitação de laudos, eu participava da recepção. E com o tempo passando, eu fui percebendo que, na verdade, a ciência da computação ela não me fazia sentir prazer em cursar. Se eu for dizer o que estava acontecendo, eu não estava entendendo, era nada. A ciência da computação, um bacharelado, não é você mexer em Windows, em Word, em Excel. É linguagem de programação, isso não é para todo mundo. Então, assim, eu tive extrema dificuldade de cursar. Então, eu cursei 6 períodos, sendo que cronologicamente eu estava no 3º período, de tanta disciplina que eu perdi. Aí você pode dizer, pô, você foi muito burrinha, hein? Não é questão de ser burro, ser inteligente, é questão de onde você está inserido, o que você está fazendo. Será que esse é mesmo o seu caminho? Então, quando eu cheguei no 6º período, eu já estava empregada de carteira assinada, né? Lá nesse laboratório, eu tinha deixado o estágio, ganhava meio salário mínimo, fui para o laboratório ganhar cerca de 2 salários, foi muito, muito boa mesmo essa situação. E enquanto eu trabalhava e ia para a universidade ter aulas, que o chefe liberava, só que quando voltasse da aula, eu tinha que dar conta de todo o serviço acumulado. Eu sempre estava estudando, mesmo que eu não estivesse entendendo nada, e sempre trabalhando. Eu tinha uma vida conjugal que não era muito fácil. E eu sempre estava sem tempo. Eu não tinha tempo para fazer uma academia, eu não tinha tempo para fazer uma caminhada, eu não tinha tempo para poder sair com amigos, eu não tinha tempo para uma qualidade de vida. Foi um tempo muito complicado, muito desgastante. E aí, quando chegou no 6º período, eu percebi que não estava dando certo mais aquilo para mim. Só que a minha mãe era uma mãe muito bondosa. E eu tinha uma certa dificuldade de dizer para ela que eu ia desistir de um curso na Universidade Federal. E se eu falasse isso para ela, ela ia ficar péssima. Então, eu, infelizmente, não disse nada a ela, abandonei o curso e não fui mais. Só que o meu chefe descobriu isso. Ele chegou um dia e perguntou, menina, por que você não está indo para as aulas na Federal? E eu falei para ele, aos prantos, que eu não estava entendendo nada, que para mim aquilo não estava dando certo, que eu não ia mais voltar. Aí ele olhou novamente, ficou observando. Ele disse assim, o que é que você gosta de fazer? O que é que você queria fazer? Aí eu falei, eu gosto disso aqui que a gente faz. Lá chegava material de centro cirúrgico, por exemplo, chegavam úteros extraídos, né, de esterectomia, ovários, trompas, intestinos, rins, biópsias de todos os tipos, e aquilo me encantava, né? O laboratório era todo num lugar só, então eu recebia os materiais e passeava pela área técnica e ficava paquerando todo aquele processo, aquele procedimento de tratamento das peças, e aquilo foi tomando conta de mim de um jeito que eu não conseguia mais pensar. Apesar de eu ter um pouco de habilidade na área de informática, né? Não as disciplinas, mas a habilidade técnica. Eu fiz alguns cursinhos técnicos também. Eu não conseguia. Eu estava realmente abduzida pelas ciências da saúde. E aí ele disse assim, largue esse curso e vá fazer vestibular para a área de saúde, vai fazer medicina. Só que eu já estava cerca de 3 anos sem estudar ensino médio e eu sabia que ia ser muito complicado passar. Então eu resolvi fazer faculdade, aquela faculdade particular muito boa que eu falei para vocês, e passei no curso de biomedicina. E Deus foi tão bom comigo que eu fiz os 5 anos de curso sem perder uma matéria, trabalhando, estudando, sem carro, sem dinheiro, muito apertada, relacionamento complexo, como eu disse a vocês, apesar dele hoje ser meu marido e ser feliz com ele. E tudo deu certo, tudo foi se encaminhando.
né? E a gente foi empurrando. Tive coragem, falei pra minha mãe o que estava acontecendo e vida que segue, e tudo foi dando certo. E eu consegui me formar como a segunda média da turma.